Eu sou Regiane Ritter, uma das primeiras repórteres e comentaristas esportivas do Brasil e uma personagem de São Paulo. Em função da Copa do Mundo, uma Copa do Mundo que está. Nós vamos vencer essa timidez hoje. Traz até você as informações de todos os clubes de São Paulo. A Regiane criança não era Regiane, evidentemente, né? Era um nome grego muito estranho, com o qual eu nunca me acostumei. Niobe. Então eu fui ler a história de Niobe e eu não troquei porque eu não gostasse dele. Eu troquei por duas razões simples. A primeira razão, ninguém decora o meu nome. Na escola, cada professora me chamava por um nome, porque ela dizia, como é mesmo? E eu olhava na prancheta dela, ia falar Niobe, saía Niobe, saía Biote, saía o que? Neide, comumente me chamavam de Neide. E eu falei, não dá para ser atriz, para ser famosa, para adquirir fama, com esse nome que ninguém decora. Você tem que ter um nome mais fácil, né? E adotei o velho Regiane, que eu já comecei a usar no tempo de escola, porque ninguém decorava o meu nome. E o segundo motivo é que ele é muito estranho mesmo, né? Niobe. Aí eu fui ler a história dele na mitologia grega, é trágica, é um negócio assim fantástico. Eu me apaixonei pela história. E assim que pude, eu troquei, adotei um pseudônimo, Regiane, depois com o tempo eu arranjei também um sobrenome e Regiane faz parte da minha família. Com o tempo eu precisei de um sobrenome, nenhum artista, eu comecei como atriz, nenhum artista tem um nome só. E aí eu adotei Ritter, que é também de um ramo da família da minha avó, que nasceu na Áustria e que veio para cá com 12 anos. E aí eu adotei o Ritter. São nomes que fazem parte da minha história, mas não me pertencem. Nasci numa fazenda chamada Pedregulho, acho que consta isso no meu registro de nascimento. Era uma fazenda um pouco perto de Ibitinga, pertencente ao município de Ibitinga, que depois virou a capital do bordado. Quando eu saí de lá para vir para São Paulo, para o sonho da cidade grande, todo mundo bordava em Ibitinga. Homem, marido, mulher, vô, vó, filho, cachorro, papagaio, a galinha. Saía do quintal, vinha bordar. Falei, eu não vou ser bordadeira. Aí, meu pai, quando decidiu mudar para São Paulo, falei, graças a Deus, eu não serei bordadeira. Eu não sou artista das mãos, entendeu? Aí eu vim para São Paulo e a dificuldade aqui era muito grande, né? Deslumbrada com ônibus elétrico, eu tinha medo, sonhava com ônibus elétrico e tinha medo de pegar no ônibus para entrar e tomar um choque porque ele era elétrico. Imagina, eu fui descobrir São Paulo, essa megalópole louca, desvairada, que dá com uma mão, tira com 5, mas é apaixonante, tão louca quanto a gente se transforma e acaba se descobrindo, né? Quando os adultos me perguntavam, eu era criança lá de Ibitinga, ia para a beira do rio, regato, ficava olhando aqueles peixinhos miudinhos, pequenininhos, tinha toda a liberdade do mundo, não havia perigo, não tinha bandido, não tinha crack, não tinha essas coisas. E as pessoas me perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Eu dizia, grande. Aí alguns fechavam a cara. A pior pergunta que se faz para uma criança é, olha que bonitinha, o que você vai ser quando crescer? Não dá, né? Aí eu respondia grande, era o que me vinha à cabeça, não era falta de educação, era falta de imaginação. Mas assim que eu comecei a entender um pouquinho da vida, eu sonhava em brilhar nos tribunais. Eu queria ser uma das grandes advogadas do Brasil, mas aí não foi possível e o tempo foi mudando muito rapidamente. Eu mudei para atriz, porque todo advogado tem que ser um grande ator. Eu procurei uma atividade paralela e que não exigia 10 anos de faculdade, estágio, nada. E eu resolvi ser atriz. Quando eu me toquei, quando eu percebi que eu estava procurando uma atividade muito parecida com a do advogado, porque todo advogado representa o papel. E se ele não for um grande ator, coitado do cliente dele, né? Eu não faço rigorosamente nada que eu não tenha muita vontade de fazer. Eu não trabalho em lugar nenhum que eu não goste muito daquele lugar. Porque aí eu nunca vou ter a oportunidade de dizer, estou tão cansada do meu trabalho, mas eu preciso trabalhar, que triste que é isso. Não, eu arquivei aquele sonho, coloquei nos guardados, deixei para o futuro
e me dediquei totalmente à condição de atriz. Ainda era TV em branco e preto, foi nessa época que eu comecei como atriz. Era tudo mesmo no talento, na capacidade. Não tinha videotape que a gente pudesse... Olha, não consigo chorar nessa cena. Ah, então para tudo. Aí vira de costas para não ficar feio, né? Porque é vexatório. Taca colírio nos olhos e vira para frente, a câmera liga, você está chorando, né? Copiosamente. Não me arrependi, porque como atriz eu me senti super bem. Eu tinha muitos personagens, eu não fazia laboratório, eu imaginava os personagens, eu criava os personagens sem usar o laboratório para não ser um protótipo. Se eu fosse fazer uma alcoólatra, por exemplo, e eu fizesse laboratório com alcoólatras ou frequentasse lá, eu ia ser mais um. Então eu criava o personagem, eu fabricava o personagem. Os diretores me davam essa liberdade até a página 10, né? Porque a criação do personagem era do autor. E aí eu não me arrependi, nem um pouquinho. E antes de ser atriz, ainda me arrisquei a cantar. Não estava encontrando aquela grande chance de atriz. E eu conheci um empresário, Aralipe Barbosa, e ele me contratou para 40 shows políticos. Eu fiz 10. No dia que eu fiquei semanas ensaiando um repertório e cultivando esse repertório, no dia que eu decidi, eu resolvi cantar uma música que não estava no meu repertório, eu não tinha ensaiado muito, eu descobri que eu não cantava nada. Eu semitonei, eu desafinei. E quando eu vi que o regional era um conjunto, tipo caçulinha, estava correndo para me acompanhar, não me acompanhando, estava correndo, tentando correr atrás de mim, naquele dia eu parei. De vez em quando no microfone eu faço uma brincadeirinha. Eu canto uma frase e paro, uma frase só. Mas invariavelmente no banheiro, porque eu fiquei com muita vergonha naquele dia. Você é terrível, hein? Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Eu sempre entendi que todo profissional deve ser completo. Eu tinha que fazer tudo, eu tinha que fazer drama, comédia, humor, para saber se eu servia mesmo, se eu era uma atriz completa. E você vê que eu comecei cantando, e eu fui modelo. Quando apertou a coisa que não tinha trabalho, eu vivia única e exclusivamente do meu trabalho, eu fui fotografar, fiz poucos desfiles assim, era só em programas de TV. Naquela época tinha muito, na minha época tinha muito programas de TV que fazia organizava o seu próprio desfile, por exemplo, de uma grande loja, de um grande magazine. Eu fiz humor com Costinha, maravilhoso. Ronald Golias, espetacular. Os Trapalhões, acho que a época que eu fui mais feliz no humor foi com Os Trapalhões. Eu era a atriz que fazia a escada para eles fazerem a graça. Sabe que todo mundo tem uma montanha de defeitos, uma montanha de qualidades, né? Às vezes nem tantas qualidades. Mas eu sempre tive um defeito gravíssimo, eu me perco pelo tédio. Tudo que é repetitivo, tudo que você faz direto e reto, todo dia a mesma coisa, cansa, me entedia. Tanto que eu casei 3 vezes. Por quê? Para evitar o tédio, a rotina. A tal da rotina acaba comigo. E eu estava fazendo um programa de rádio aqui na Gazeta, na década de 1980, quando o Pedro Luiz, eu não entendia nada de futebol, nadíssima. Pedro Luiz Pauliello, diretor de esportes da Rádio Gazeta, me convidou para cobrir a ausência de um repórter que ia acompanhar a seleção brasileira por algum tempo, digamos 1 mês e meio, 2 meses. E eu nunca tinha pensado em fazer, No meu programa de variedades, era um musical com variedades, eu fazia um quadrinho de esporte, informações rápidas. E claro, sempre centralizado no futebol, que é o esporte mais popular do planeta. E aí eu pensei e falei, meu Deus, é muito louco, né? Eu adoro desafios, eu vou fazer, eu topo. E claro que ele fez isso quero crer à época que por economia, pelo seguinte, porque ele ia contratar um repórter para cobrir uma ausência que não tinha uma data fixada e depois ia ter de dispensar esse repórter. Eu era da casa, né? Eu não sei qual foi a verdadeira intenção dele. Aí eu fui cobrir. E claro que quando eu fui, e era já para começar 2 dias depois, eu tive que ler
todos os jornais esportivos de São Paulo, alguns do Rio, ouvia programa de rádio da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, só boletins esportivos, programas esportivos, porque eu estava me metendo numa área que eu não conhecia. E naquele momento eu não podia errar. No universo, quando eu comecei, eram 600 homens, repórteres no estado de São Paulo. E uma mulher. Em rádio não tinha nenhuma, as que eu conheci eram de TV. Se um deles errasse, virava motivo de piada, gozação, brincadeira e segue o enterro. Se eu errasse, é mulher, vai lavar roupa, vai para a cozinha, volta para o quarto, sabe? As insinuações são as mais grotescas. Eu cheguei a ouvir isso. E aí eu quase não dormia mais. Eu comia jornal, eu comia programas de TV, esporte, eu comia rádio. E ali eu aprendi na marra. Eu não sabia nada de futebol. Me apaixonei pelo futebol porque não existe rotina. Eu estava um dia em São Paulo, no dia seguinte em Belo Horizonte, na semana seguinte ou no fim de semana em Fortaleza, Recife. A gente ia muito fazer jogo em Recife. À época eram fortes o Sport, o Náutico, Santa Cruz. Aí Curitiba, Porto Alegre. Era uma coisa assim, você não parava. Era um fazer e desfazer de malas, que era tudo que eu queria na vida. A ausência da rotina fez com que eu me apaixonasse. E o fato de ter dado certo. Porque era uma jogada de risco, de alto risco. Podia não ter dado certo. Eu trabalhei no Diário, era entrevistadora, cobria jogos, fazia página inteira de jogo, análise dos jogadores, nota do juiz, destaque negativo, destaque positivo. Fiz TV, rádio e jornal. Eu sou apaixonada pela TV. Eu tenho um domínio de câmera fantástico. Eu adoro câmera. É difícil eu não olhar para ela. Eu gosto de falar com a câmera. Está sendo difícil eu não olhar. Mas eu não vivo sem um rádio. Qual é a notícia, a prestação de serviços, Canto da Saudade, Hora do Sertão? Tudo isso daqui a pouquinho. Por que a minha voz feminina tiraria a credibilidade de uma informação real, verdadeira? É só eu não inventar. Porque eles não me escalavam para jogo, eles tinham medo de me colocar em jogo. Em futebol, na meta lá, no gramado. E eu estava brava. O primeiro jogo que eu fiz de futebol no gramado foi pela TV. Que nós gravávamos um videotape por semana para ir no ar domingo à meia-noite. Eu senti uma leve tremedeira nas pernas e eu não podia demonstrar isso, ninguém podia perceber. Então eu adotei uma estratégia. Eu fechei a cara, eu fiz cara de brava e de convicta do que eu estava fazendo e fui chegando e me apresentando. Olha, eu sou Regiane Ritter e a partir de hoje vocês vão ter que me aturar. Não fiz isso. Eu cheguei trabalhando. Eu cheguei perguntando, eu cheguei entrevistando, eu cheguei pedindo informações para a assessoria do clube, para o diretor de futebol e de carinha meio fechada para não dar nenhum tipo de vazão à brincadeira. Porque como eu sou muito brincalhona e como eu adoro pessoas, foi muito difícil para mim fazer esse tipo. E foi um tipo que eu adotei. Por um bom tempo até me firmar. Quando eu me firmei, eu abandonei esse tipo, mas eu já tinha gostado também um pouco da personagem. Então eu fiquei meio séria, brava e meio amiga, brincalhona, receptiva. E 3 tipos de jornalistas me receberam. 3 classes, eu dividi em 3 classes. A primeira classe foi os que me receberam muitíssimo bem. Eu descobri depois que eram os bons. Eram os que não tinham medo de nada e de ninguém. O segundo tipo que me recebeu era o desconfiado. Ao que dá a mão e sente vontade de puxar a mão, era o repórter tipo mediano, o jornalista mediano. E os que me receberam muito mal, cara fechada, e me desafiando e olhando feio para mim, eram os fracos. Então eu não devia temer nenhum deles. Eles existiam, eles foram classificados, né, distribuídos Você rotula mesmo. Você não é rotulado? Você também rotula. E aí que eu tive uma facilidade muito grande de encará-los todos. E com os jogadores não era diferente, com os treinadores não era diferente, cheguei brava.
Eu cheguei carinha fechada mesmo, tipo, não adianta dizer não para mim que eu não vou desistir tão fácil. Seria muito mais fácil eu pensar em desistir quando estava dando tudo muito certo. Aí acaba um pouco da motivação, acaba um pouco do desafio. Eu adoro me sentir desafiada. Quando estava dando alguma coisa errada, aí eu ficava mais convicta, mais decidida a ficar. Eu vou ficar, agora eu fico. Ah, querem que eu saia? Eu vou ficar. Entravam 200 homens no vestiário, ninguém achava ruim, ninguém desconfiava de nada, ninguém chiava, ninguém mandava um homem sair do vestiário. Aqui não pode entrar, não pode entrar homem. Então, o primeiro vestiário que eu entrei foi o do São Paulo, conduzida pelo Cilinho, e foi um corre para cá, corre para lá, foi meio ridículo, hilário e ao mesmo tempo altamente constrangedor, porque eu tinha que adotar uma postura que não ferisse ninguém e não me ferisse. Então eu não podia ficar olhando para o céu, porque seria ridículo. Ué, entrou aqui para quê? Para ficar olhando para o céu? Ou para o chão? Não, eu fiquei olhando 3x4 no rosto de cada um. Você olha para o rosto, você não vê mais nada. E também se eu visse e vi, eu não ia ver nada que eu não tivesse visto na vida. E eles não iriam estar nus pela primeira vez na frente de uma mulher. Ou sim. Então é tudo uma coisa muito ridícula, muito pré-determinada, é um senso de moral que nós não temos. Eu entrava e entrevistava todos eles, às vezes, debaixo do chuveiro. Em dia de conquista de título, eu levei os mesmos baldes de água que eles levavam. Eu tomei choque em vestiário com o microfone. Havia constrangimento só no começo. Depois ficou uma coisa tão natural que você vê a foto mais publicada minha. Eu tenho uma vontade de chorar quando eu vejo essa foto. A mais publicada que eu tenho na vida é uma foto em que eu entrevisto o Veloso e o Antônio Carlos, o zagueiro, nus, embaixo do chuveiro. E o editor do jornal, ele cortou, desceu, cortou até onde ele foi até onde pôde, para mostrar que eles não estavam sequer de sunga. E para mim já era uma coisa natural. E você vai ver que o olhar espantado deles é para a máquina fotográfica, não é para mim. E uma vez em Campinas, eu confesso, foi meu único momento de fraqueza. Eu entrei no gramado, eu corri no vestiário do time local, que era o Guarani, para fazer alguma coisa, um registro. Quando nós íamos em 2 repórteres, cada um fazia um time. Quando naquele jogo eu fui sozinha de repórter, com narrador e comentarista, eu voei no vestiário do visitante, fiz alguma coisa, um registro, falei com alguém e, para ganhar tempo, eu fui pelo gramado para o outro vestiário fazer o pré-jogo. Você sabe que rádio entra muito antes, né? Fui fazer o pré-jogo com a chegada do time, etc. Quando eu apareci no gramado, e só tinham uns 200, 300 torcedores, era muito cedo ainda, porque eram 2 horas da tarde, o jogo era às 4. E um grupo bem atrás de mim, um grupo grande, de uns 40, 50 torcedores, começou a gritar palavras que não eram palavras, eram palavrões horrorosos, aqueles que você não consegue lembrar sem sentir uma certa fisgada, uma certa vontade de virar uma metralhadora de sabão neles, para ensaboar a boca deles, para lavar com soda, qualquer coisa assim. Naquele momento eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso disso. Eu tenho tantas atividades, eu tenho vontade de fazer outras coisas, eu já fiz tanta coisa. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou largar, eu vou parar. Eles não são justos, eles são horríveis. E eu olhei para eles, talvez para fazer o que eu nunca tinha pensado em fazer e talvez uma coisa que eu nunca devesse fazer. Olhei para xingar, para revidar, para fazer um gesto, qualquer coisa. E quando eu bati o olho neles, passou como um turbilhão na minha mente em pouquíssimos segundos. Coitadinhos. Eles trabalham a semana inteira, se matam. Estavam sentados numa arquibancada dura, sob um sol causticante. Ninguém que não é coitadinho vai sentar ali, vai sentar lá em cima, né? Cadeira coberta, numerada, superior, inferior. Falei, tadinhos, por que eu estou com tanta raiva deles? Porque eu deixo que eles me atinjam.
trabalham a semana inteira feito loucos, vêm para o estádio, às vezes tirando um dinheirinho de alguma coisa mais importante, mas o amor pelo esporte é maior, pelo clube é maior, e eles olham para o gramado e veem aquilo que eles gostariam de estar fazendo, próximos dos jogadores do time deles, falando com todos eles e sendo pago para isso. Por que eu vou ter raiva deles? Coitados. Olha, Deus os ilumine para que eles entendam que a mulher não deve ser tratada assim. Eles nasceram de uma mulher e não entenderam nada da vida. Eles não sabem nada da vida. Dei um sorriso para eles, aquele alarido foi diminuindo. Eu fui para o vestiário do visitante e entrei pelo corredor chorando. Porque eu venci mais uma etapa. Eu venci um momento dificílimo. E eu usei, não sei de onde que veio aquela estratégia para vencer aquele momento. Aquele momento foi terrível. E foi com a torcida do Guarani, que é um clube que eu gosto muito. Hoje eu me orgulho de ter feito essa trajetória, de ter tido essa trajetória e de abrir as portas. Eu não sabia que eu estava fazendo isso na época. Não foi um movimento feminista. Foi uma coisa completamente aleatória. Eu fui para fazer aquilo que eles não deixavam a gente fazer. Mas eu não imaginei que tivesse esse resultado. Cada televisão que eu ligo, cada rádio que eu ligo, e ouço uma mulher falando de esporte, com convicção, com conhecimento, eu digo, aí, Rejane, aí, ó, mais uma. Entendeu? Acho lindo. Hoje prolifera, hoje está maravilhoso. Hoje você liga a TV, tem mulher no campo falando. Hoje você liga a TV, tem 2 âncoras. Hoje tem 5 comentaristas num único programa. Então, hoje o mundo é das mulheres. E é irreversível, viu? Esse espaço nunca mais será retirado. Tem prevenção, tem preconceito, tem discriminação. Até hoje sempre vai existir. Ela vai diminuir, mas ela nunca vai acabar. Há 6 ou 7 anos, ou mais um pouco, o Eric Castelheiro, que era o vice-presidente da CESP, o executivo da GazeteEsportiva.com, mais a Michele Janela, diretora, apresentadora na TV Gazeta de programas esportivos e diretora da CESP, vieram me pedir autorização para batizar um troféu com o meu nome. E eu disse, cadê a câmera escondida? Isso é pegadinha. Porque essas coisas só acontecem depois que a gente morre, né? Normalmente. Aí existe até uma lei que proíbe dar nome de aeroporto, estrada, cidade, rua, para pessoas vivas. Tem que esperar morrer. Eu falei, cadê? Vocês estão com a câmera escondida aí, é uma pegadinha, eu não vou cair no de vocês, bobinhos. Aí não era verdadeiro. Eles disseram, não, nós queremos, houve uma votação na CESP, aprovada por unanimidade. A iniciativa partiu do Menon, do blog do Menon, o Luiz Augusto Simon, que é um jornalista com quem eu trabalhei no Diário Popular, a aprovação da criação de um troféu Ford CESP Rejane Rita. Então, todo ano a CESP entrega para uma mulher que tenha feito, tenha significado expressivo para o esporte no passado ou no presente. E a primeira a receber fui eu, claro, né, o meu troféu, um troféu com o meu nome. E naquele dia eu achei que eu podia parar. Eu podia parar, encerrar tudo, porque eu tinha chegado ao máximo. Mas não parou? Não consigo. Uma hora eu vou ter de parar, porque você pode ter certeza que enquanto eu caminhar, enquanto pernas eu tiver, a voz não faltar e aqui não falhar, eu vou continuar. Eu particularmente, achei que com a pouca paciência que eu tenho, pavio curto que eu tive a vida inteira, trabalhar com alunos da faculdade Casper Libero, trazê-los da sala de aula, da teoria para a prática e exigir deles um profissionalismo que eles não têm, primeiro eu teria que ensinar para depois exigir. Mas os programas estão no ar. Então eu achei que eu não ia ter capacidade de fazer. E eu me apaixonei. De cara eu me apaixonei. Gente, eles são surpreendentes. A minha primeira estagiária é a Nathalie Gedra, que está na ESPN, morando na Inglaterra, cobrindo jogos na Europa inteira, fazendo um trabalho fantástico, magnífico. Ela disse, ela estava com o braço cruzado enquanto eu a entrevistava para ver se ela vinha trabalhar comigo. Eu falei, você está com frio? Senta, fica à vontade. Ela falou, não posso. Não... Falei, por que você não pode?
porque eu não quero que você perceba a tremedeira que eu tô na sua frente, você é tudo que eu sonho ser um dia. Eu quero ser você quando crescer. Sabe aquelas desmontadas que você tem, assim, você... Para, pelo amor de Deus, não é tudo isso, né? É fantástico, não dá para descrever a emoção. Eles chegam gaguejando, às vezes tropeçando, e saem daqui voando. A gente sente que alguma coisa da gente vai com eles. E a gente sente que alguma coisa deles fica com a gente. E se eu disser que falta agora eu parar e começar a viajar. Começar a fazer o que eu fiz trabalhando, viajando boa parte do mundo, toda a América do Sul, todo o Brasil, hoje falta eu fazer passeando. O balanço é positivo, o balanço pesa mais para o lado acertei do que errei. Via de regra, sou feliz. Faltou muito pouco para eu fazer tudo, rigorosamente tudo que eu tive vontade. O realizada, eu acho que a gente ainda sempre tem alguma coisa por fazer. Foi muito bom conversar, foi muito bom contar, foi muito bom participar de um programa, de um modelo que eu achava que eu nunca ia participar. É muito bom. Eu ficava vendo e pensava, né, puxa, quando que eu vou ter essa chance de falar e falar e falar? Eu falei demais, né? É um dos meus principais defeitos. Eu não consigo sintetizar. O poder de síntese em mim, quando começa a falar de mim, ele deixa de existir.